eu vou adorar, simplesmente adorar, eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Deus abençoe a você conectado com este vídeo. Nós vamos mais uma vez meditar na palavra de Deus e hoje o faremos no livro de Jó, capítulo 1, versículo 21. A palavra de Deus diz assim, sobre Jó. Ele disse: Nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Acredito que você já tenha ouvido falar a respeito da frase, a paciência de Jó. Mas o que tornou esta frase tão célebre? Esta frase se popularizou devido à resignação de Jó em suportar as mais duras provações e sofrimento, mantendo-se sempre firme e fiel em sua fé em Deus. Mas o que aconteceu de tão extraordinário na vida de Jó para que ele sofresse tanto assim? Bom, a Bíblia fala, logo lá no capítulo 1 mostra isso, que Jó era um homem de boa saúde, Jó era próspero, o homem mais rico de todo o Oriente. Jó possuía uma família feliz, tinha esposa e 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. Jó era cercado de bons amigos e era respeitado em sua vida espiritual, em sua liderança, em sua sabedoria. Jó gozava da influência de toda a sociedade e de repente, de um minuto para o outro, Jó perdeu tudo, perdeu todos os seus bens, perdeu seus filhos, perdeu a sua saúde, seu casamento entrou em crise e entrou também em crise a amizade com seus principais amigos. Bem, minha gente, do ponto de vista humano, a não ser Jesus Cristo, não se tem notícia na história da humanidade algo parecido com o sofrimento de Jó. Por isso que Jó se destaca neste cenário. Na Bíblia nós lemos, minha gente, lá em Hebreus capítulo 1 e versículo 14, que os anjos de Deus são ministros que trabalham ou que ministram a favor dos servos de Deus, a favor daqueles que hão de herdar a salvação. E ao ler Jó, nós entendemos, o texto sugere que Deus de quando em quando reúne os seus anjos, provavelmente para que os anjos prestem contas de sua missão na face da terra. E numa dessas reuniões que Deus fez com seus filhos, que são os anjos, compareceu lá também Satanás. Deus não impediu a presença de Satanás, que aliás é um anjo também, caído, mas é um anjo. Logo aí a gente fica vendo que o diabo é criatura, é anjo, então foi criado. Então o diabo não tem todo o poder que sugere ter no cenário deste mundo. Enfim, o diabo aparece ali também na reunião dos anjos, e Deus, já sabendo que a presença dele ali era, como sempre, acusador, por isso que Satanás chama-se adversário, traduzido é adversário. Ele comparece ali, e antes que ele fizesse algum tipo de acusação a algum servo de Deus aqui na face da terra, logo de cara Deus já quebrou a espinha dorsal de Satanás e fez uma pergunta: de onde vem Satanás? E ele responde: eu venho de percorrer a terra, rodear e passear por ela. Aí Deus já antecipa, antes de ele fazer algum tipo de acusação, Deus diz: tu viste lá meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente
a mim e que desvia do pecado. Daí o diabo responde, mas também, né, ele não serve o Senhor debalde, não serve o Senhor à toa, não serve o Senhor em vão. Um homem que possui de tudo, mas tire-lhe os bens, e o Senhor verá que ele blasfemará na tua face. E Deus disse, então está permitido tocar-lhe em tudo aquilo que lhe possui, mas poupe-lhe a vida. E o diabo mais que depressa saiu e tirou tudo que Jó possuía, inclusive a sua família, de uma vez só. Aconteceu um terremoto e a casa caiu e matou os seus 10 filhos, seus 7 filhos e as 3 meninas. E nesse instante, Jó, vendo que não tinha mais nada, nem seus filhos, ele tirou a sua roupa, as suas vestes, o seu manto, raspou a cabeça, né? Se ajoelhou em adoração e disse, Deus o deu, Deus o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Amém, minha gente? E um pouco mais adiante, no capítulo 2, verso 1, acontece uma outra reunião, uma outra oportunidade, e o diabo comparece novamente. Aí Deus pergunta, viste meu servo Jó? Como Deus repete a mesma frase, como é íntegro, é reto, é temente a mim, desvia dos pecados. Ele é, tipo assim, Deus diz para ele, tomou, papudo? Você disse que ele blasfemaria se fosse tirado os seus bens. Foram tirados todos os bens que eu lhe permiti que eu fizesse, e ele blasfemou. Ao contrário, ele bendisse o meu nome. O diabo diz, bom, mas ele tem boa saúde, pele por pele, né? Toca na saúde dele e o Senhor verá que ele blasfemará de ti. Deus lhe permitiu, então vai e toque. Na mesma hora o diabo saiu daquela reunião e rápido e colocou, espalhou por todo o corpo de Jó uma chaga maligna do alto da cabeça até a planta dos pés, de forma que Jó pegou um caco de telha e coçava aquelas chagas que queimavam em seu corpo. E na mesma hora a mulher de Jó olhou para Jó, aquela situação toda, não tinha mais bens, não tinha filhos, Jó tinha perdido a saúde, ela perdeu a fé, Jó não. Ela disse para Jó, né, amaldiçoa o teu Deus e morra. Jó vira para ela, o casamento já entrou em crise aqui, ó. Tu falas como uma louca, nós sempre recebemos o bem de Deus e aceitamos, não aceitaríamos o mal como ele veio? Em tudo isso diz a Bíblia que Jó não pecou. Mais uma vez, o diabo foi derrotado na vida de Jó. E um pouco mais adiante nós vemos que chegam os amigos de Jó para consolar nessa situação. Os amigos que vieram foram Elifaz, Bildade e Zofar. Elifaz logo de cara já vem e acusa Jó de algum pecado encoberto, né? Nós vemos que ele acusa Jó e vem um pouco mais adiante Bildade e diz a mesma coisa, chama inclusive Jó de hipócrita. Vem depois o outro amigo Zofar e considera Jó como um mentiroso. Enfim, ao invés de consolar, eles colocaram um peso sobre as costas de Jó, exigindo que Jó confessasse o seu pecado para que a situação anterior se revertesse. E Jó confessava-se inocente e num determinado momento Deus compadeceu-se da vida de Jó e chamou a atenção daqueles amigos e disse, vocês pecaram contra mim e eu só aceito sacrifício se Jó fizer o sacrifício em lugar de vocês. Levem seus animais, mas eu só aceito o sacrifício das mãos de Jó, porque Jó é fiel, Jó é justo, Jó é íntegro, Jó é temente a mim, Jó se desvia do pecado. Assim os amigos foram, levaram as ofertas, Jó ofereceu, orou por eles, Deus aceitou o sacrifício e imediatamente Deus restituiu em dobro tudo aquilo que Jó tinha. Um pouco mais adiante, Deus concedeu outros 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres, e as meninas de Jó foram as mais lindas de toda a face da terra naqueles dias. Amém, minha gente? Então, Jó sofreu bastante, mas venceu. É isto que a Bíblia fala a respeito de Jó. Ele não perdeu a fé,
Pelo contrário, nos momentos mais duros de sua vida, ele jamais com seus lábios blasfemou do nome de Deus. Ele chegou a falar de preferir não haver nascido, mas jamais blasfemou da pessoa de Deus. Amém, minha gente? Então, por isso que nós conhecemos esta frase célebre a respeito dele, né? A paciência de Jó. Mas o que nós aprendemos com tudo isso aqui? Podemos tirar diversas lições aqui e eu separei pelo menos 4. A primeira coisa que nós aprendemos com a vida de Jó é que a prosperidade de alguém não determina a sua fé. Paulo já tinha dito isso também lá em Filipenses 4, verso 13, né? Um pouco antes ele começa a dizer, né? Eu aprendi a ter de tudo, aprendi também a passar necessidade, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então Paulo teve fartura um determinado tempo de sua vida e outro tempo ele teve determinadas dificuldades, mas ele disse, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque para Paulo, como foi para Jó, não é a nossa prosperidade que determina a nossa fé em Deus. Existe gente rica, existe gente muito próspera, gente milionária, bilionária até, que é fiel e é temente a Deus. Como existe gente pobre, paupérrima, miserável, que é infiel a Deus. E existe gente rica infiel a Deus e existe gente pobre totalmente fiel a Deus. Então não é a prosperidade ou a falta dela que determina a nossa fé em Deus, mas a nossa fé em Deus advém da nossa intimidade com Ele, do nosso momento de comunhão pessoal e íntima com o Senhor da nossa vida, com o Deus da nossa criação, com o Deus da nossa salvação. Amém? A segunda coisa que nós aprendemos aqui é que Jó derruba a tese de Satanás sobre a teologia da prosperidade. Satanás sugeriu que as pessoas só são fiéis a Deus se elas tiverem bens, tiverem posse, se elas forem felizes. E aqui a vida de Jó derruba essa tese de Satanás. Jó tinha de tudo e perdeu, mas não perdeu a sua fé em Deus. Já a mulher de Jó caiu. A mulher de Jó, quando ela percebeu toda aquela situação, ela sugeriu a Jó, porque ela já tinha perdido a sua fé, provavelmente ela já tivesse blasfemado contra Deus, amaldiçoado. Ela disse, amaldiçoa-se Deus e morre. Jó disse, isso é loucura, você fala como uma louca. Se eu recebi o tempo todo, a vida inteira, todos os bens de Deus, porque agora que eu perdi esses bens, eu deixaria de crer em Deus. Então, para Jó, a sua filosofia de vida não era a filosofia do ter, mas a filosofia do ser. Um servo fiel e leal ao Deus único, santo e verdadeiro. Amém? E uma outra lição que a gente aprende aqui é que Deus honra e reconhece sempre a nossa fé, em toda e qualquer circunstância. E olha, Deus reconhece a nossa fé nele diante dos céus, da terra e do inferno. Diante dos céus, os anjos todos de Deus perceberam a expressão de Deus a respeito de Jó, que é um servo íntegro, significa sincero, um servo reto que anda direitinho, um servo temente a Ele. É um servo que foge do pecado, um servo que desvia do mal. Então, os céus reconheceu isso, porque Deus proferiu esta frase diante de todos os anjos do céu. Deus proferiu esta frase diante do inferno, diante do diabo, Satanás e seus demônios. Ficaram sabendo que Deus reconhece Jó como um homem de integridade absoluta, um homem acima de toda e qualquer prova, como ele foi testado e aprovado. E Deus também reconhece e honra o seu servo diante de toda a humanidade. Quantos anos passaram depois disso e ainda hoje a terra inteira reconhece Jó como um homem de fé, até porque
Daí, do seu sofrimento, de suas provações, de sua resignação, sem perder a fé em Deus, é que surgiu a frase, né? A paciência de Jó. Então Deus reconhece e honra seus servos diante dos céus, da terra e do inferno. Amém, minha gente? E outra coisa que a gente aprende aqui é que fica patente a tremenda inferioridade de Satanás diante de Deus. Deus é criador, o diabo é criatura, minha gente. E tem gente que compara a força e o poder do diabo com o poder de Deus. Não, minha gente. O poder e a autoridade de Deus é absoluto, total. Deus é o Todo-Poderoso, e se o diabo tem algum poder e alguma autoridade, é limitada e só vai até onde Deus permite. O diabo não pode passar daí, é só até onde Deus permite. Ele não tem autoridade para fazer o que ele quer. Ele pode fazer o que ele quer com aquelas pessoas que o servem. Aí ele faz o que quiser, até onde quiser, porque as pessoas deram brechas, deram abertura, deram legalidade, mas a um servo de Deus não, ele não pode tocar, a menos que Deus o permita. Então o diabo não tem poder suficiente para fazer face ao poder de Deus, até porque ele é anjo, e anjo é ser criado, é criatura. Só Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo é o Criador absoluto de todas as coisas. Amém? Minha gente, então o Satanás é um ser limitado, só vai até onde Deus permite. Já Deus não. Deus é Criador, Todo-Poderoso, pode todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Agora que você sabe disso, quem é que você pretende servir? Quem é que você escolhe para servir? Deus ou o diabo? É claro, quem é sábio, quem é inteligente, prefere servir a Deus. Mas pasme, minha gente, mesmo sabendo disso, tem gente que entra no engodo do diabo, tem gente que serve o diabo. Mas eu acredito que se você ouviu essa mensagem, sabe quem é Deus, sabe do seu poder absoluto e sabe das limitações do diabo, acredito que você não vai ficar nessa, vai? Não vai, né? E se você já serve a Deus, você pode servir a Deus mais carinho, com mais paciência, com mais resignação, porque a Bíblia diz que o diabo só toca em alguém até onde Deus permite. Lá em 1 Coríntios capítulo 10 e verso 13 diz que não há tentação senão humana, né? Mas fiel é Deus, que não permite que sejamos tentados ou provados além da nossa capacidade de suportar. Antes, com a força da aprovação, Deus também dá o seu escape. Amém, minha gente? Eu acredito que você opta por Deus, não opta? Amém? Glórias a Deus. Você é inteligente, é sábio. Quem seria louco o suficiente para ficar do lado de alguém que é criatura? Não é criador, é criatura, é limitado e, sobretudo, é condenado. Não, não queremos. Nós queremos servir a Deus com todo carinho, até porque Deus cuida de nós e Deus honra sempre a nossa fé. Fique firme com Deus, vale a pena. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Papai querido, obrigado pela bênção desta palavra que veio do teu coração, meu Pai, porque nós meditamos na palavra do Senhor. Reconhecemos, querido Pai, que algumas coisas o Senhor permite, porque o Senhor tem um propósito, e o Senhor permitiu que Jó sofresse tanto assim, meu Pai, porque sabia que jamais, meu Senhor, ele apostataria, desviaria da sua fé. Ele sofreu, e sofreu muito, mas venceu. O Senhor honrou a fé que ele depositava em ti, papai querido, e desmascarou Satanás, meu Pai, porque não obstante tenha gente que só te serve porque recebe recursos, meu Pai, mas as dificuldades afastam de ti. Ainda assim, meu Pai, há gente fiel que serve o Senhor em toda e qualquer circunstância. Peço, meu Pai, que os nossos familiares, meu Senhor, que ouviram esta palavra, aqueles que não ouviram, meu Pai, que o Senhor coloque alguém para compartilhar a palavra do Senhor, para que toda a nossa família, Senhor Deus,
possa ter o privilégio de servir neste mundo o Deus único e verdadeiro, e depois, do outro lado dessa vida, ter a bênção de morar nas mansões celestiais. Peço, Papai do céu, por todo o teu povo espalhado por toda a superfície da terra. Abençoe a todos, meu Pai, e o Senhor dê força para que nenhum deles, meu Senhor, venha dar brechas ao diabo e apostatar da fé. Nós oramos agradecidos no bendito e poderoso nome de Jesus Cristo. E aqueles que creem digam amém e graças a Deus. Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu